Queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui para o nosso momento de reflexão. Aliás, momento este que estamos sendo convidados como seres desta humanidade que pertence à Terra, a fim de que possamos olharmos um pouco para dentro e descobrirmos outras razões que não sejam aquelas razões materiais que nos vinculam a este mundo apenas pelas questões dos interesses, mas que possamos também lembrar que somos irmãos e que devemos viver como irmãos neste mundo. Hoje vamos refletir novamente utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 11. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. Que devemos fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é um cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se martirizando o vosso corpo. Com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E é o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, nós já estamos realmente agora, nesse momento, sendo convidados a cuidar do corpo. De uma maneira ou de outra, estamos tendo que prestar mais atenção na nossa saúde, nos protegermos, e sempre deveria ser assim. Deveríamos ter em mente sempre as questões da assiduidade, do asseio, da assiduidade nos conceitos da saúde, no asseio do corpo, a fim de mantermos sempre a saúde perfeita. E na questão do espírito, nós devemos então lembrar que nós não somos um corpo, nós somos espíritos temporariamente ocupando um corpo na Terra. E precisamos então cuidar do espírito. Não é suficiente apenas irmos ao centro espírita, irmos às igrejas, irmos frequentar as comunidades. Isso é muito bom, ajuda-nos a aprender a conviver, ajuda-nos a orarmos juntos, a fazermos uma série de atividades juntos. Mas é necessário também que nós nos atentemos para os valores do Espírito, que é, na verdade, as virtudes propostas por Jesus que devem vigir em nossos corações. Nós não podemos ser apenas pacientes quando estamos em público, devemos ter uma alma paciente. Devemos trabalhar a bondade, a ternura, a tranquilidade, a compreensão, para termos paciência em todas as situações da vida, como falamos no item anterior. Mas, por outro lado, temos também que ter
o perdão. O perdão é um sentimento. Se nós simularmos ou se nós simplesmente fingirmos que estamos perdoando, podemos até enganar as pessoas, mas não vamos enganar a nós mesmos. Estaríamos mantendo então dentro de nós um fogo que vai nos queimando, um ácido que vai nos corroendo, e as questões espirituais então acabam ficando em segundo plano, porque valorizamos mais a nossa vaidade de querermos ser tratados como nós gostaríamos, de vivenciar experiências como nós queríamos que fossem e não vivenciarmos então os valores como nos ensinou Jesus. Então, cuidar do espírito é viver intimamente os valores que nos ensinou Jesus. Mas para isso, eles precisam ser importantes para nós. Nós não podemos apenas acreditar que devemos ser dessa maneira ou daquela forma, porque isso vai agradar as pessoas, mas porque isso é importante e é bom para nós, para que nós possamos mudar o nosso interior e nos transformarmos em pessoas melhores do que somos. Aliás, foi para isso que viemos à Terra, para nos transformarmos em pessoas melhores do que somos. Então estamos cuidando do corpo agora, mesmo que forçadamente. Agora necessitamos cuidar da alma. E isso ninguém nos vigia, porque é um dever íntimo, é um sentimento que nós deveremos desenvolver por acreditarmos ser importante aquilo que Jesus nos ensinou e a forma como Ele nos recomendou que vivêssemos. Vamos então agora a uma prece para acalmar os nossos corações mais ainda e buscarmos na confiança e na esperança a alegria de podermos estar neste mundo vivenciando as experiências que aqui viemos viver. Então vamos lá. Amantíssimo Senhor Jesus, nesse momento, Mestre querido, em que estamos em contato pela prece contigo, que os nossos corações sintam a bondade, a ternura que flui de vossa alma veneranda e que nos traz alento, que nos traz alegria íntima, que nos traz paz. Nesses instantes, Jesus, derrame sobre toda a humanidade a confiança para que todos possamos caminhar na direção das nossas melhores realizações, aceitando os momentos onde somos constrangidos a viver aquilo que não gostaríamos, mas que é importante para a nossa mudança. Que a tua paz, Senhor, povoe realmente o nosso coração e a nossa mente, a fim de que sejamos uns para os outros o arrimo, o abrigo seguro para todos os corações. Muito obrigado, Jesus. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.